Bom dia, a gente está aqui na foz do rio Pacuti. E essa foz do rio Pacuti eu acho legal porque eu acho que deve ser mais ou menos como era há mais ou menos 500 anos atrás, quando Martins Soares Moreno chegou aqui no Ceará, mais ou menos 400 anos atrás. Na região do Mucuripe, como eu já tinha falado antes também, isso a gente sabe por conta de relatos de navegadores holandeses que vinham aqui nessa região, navegadores franceses, havia algumas tribos indígenas, inclusive com algumas celebrações típicas delas e tal. E o jovem Martim, que veio com 17 anos nessa bandeira de Pero Coelho de Souza, ele conseguiu fazer algum tipo de amizade, conseguiu aprender a língua dos índios, ele estudou os costumes e criou algumas relações de amizade, principalmente com os líderes dessas tribos indígenas que viviam aqui nas cercanias, né? Ali na cercania do Rio Ceará também havia outra tribo. No Mucuripe, como eu falei, havia outras tribos também, dos Potiguares, né, que era a etnia indígena que vivia aqui. E ele foi um dos sobreviventes dessa desastrosa bandeira, retornou também lá para Pernambuco. E de 1606, quando ele voltou para Pernambuco, em 1611, ele foi designado para ir para Natal e integrou a tropa de defesa do Forte dos Rei Magos, e já composto de tenente. Então ele estava como tenente e trabalhava com o Jerônimo de Albuquerque, o mameluco Jerônimo de Albuquerque. Em 1612, já com a história da França equinocial, com Daniel de La Touche, lá em São Luís, eles os portugueses tentaram novamente essa colonização dessas terras do norte, justamente para ter esse entreposto, esse forte de proteção, para ser até um trampolim para expulsar os franceses do Maranhão. Em 1612, lembrando, os franceses fundaram o forte de São Luís, na região onde hoje é São Luís, no Maranhão. E a França equinocial, na época, né, comandada pelo Daniel de La Touche, ele chegou a fazer incursões, os franceses chegaram a fazer incursões até o estado do Pará e vieram também muitas vezes aqui para o estado do Ceará, na região da Ibiapaba, da Serra da Ibiapaba, porque havia sempre essa história de que havia minas de prata nessa região e tal. Inclusive, os portugueses e os franceses, eles nunca tiveram um confronto mais direto aqui no Ceará, sempre foi mais como uma guerra fria. Mas esse posto avançado de defesa no Ceará justamente serviu para evitar essa expansão francesa aqui pelo litoral do Nordeste. Os franceses, e é bom falar sobre isso também, como eu já falei, eu me lembrei agora, eles vieram aqui para o Ceará antes na região da Ibiapaba e tal, buscando essas incursões do interior, buscando essas minas de prata. Inclusive, num desses caminhos que tem entre o litoral, por exemplo, Camusim, que era um porto natural legal, até a região da Ibiapaba, há uma casa que o pessoal chama hoje de Casa de Pedra ou Casa do Cão, que está mais ou menos preservada nas cercanias da cidade de Senador Sá, ali na região norte do Ceará. Essa casa ela foi explorada recentemente, eu ainda tenho que ir lá, e seria interessante também um sítio arquitetônico ser feito, né? um estudo arqueológico, na verdade, ser feito nessa casa, porque devem ter muitas coisas interessantes. Eu tenho um professor chamado Odorico Moraes que já fez algumas fotos, eu vou colocar algumas fotos dele e colocar alguns vídeos sobre essa casa de pedra que supõe-se ter sido construída por franceses justamente nessa defesa, tanto contra os índios quanto contra os portugueses que aqui viviam. Pois bem, o Martins Soares Moreno, em 1612, foi incumbido de fazer uma nova missão, uma nova bandeira aqui para a região do Ceará, para construir um novo arraial e um novo forte, justamente para tentar repelir esses franceses que estavam em São Luís.
Então, por já conhecer a terra, porque ele tinha vindo na expedição de Pero Coelho de Souza, em 1603, por já falar a língua dos índios daqui, por já manter algumas relações amistosas com os caciques, com os líderes das tribos locais aqui, como Jacaúna, que era um importante líder potiguar nessa região, e com o irmão mais novo do Jacaúna, que era o cacique a Felipe Camarão, né, que veio a ser conhecido como Felipe Camarão, que também teve um papel muito importante nas guerras de reconquista da Holanda, né, do Brasil holandês, de Portugal, as lutas entre portugueses e holandeses. E Felipe Camarão, aliás, muito tempo depois, acabou sendo batizado como o nome de um navio da Armada Brasileira, da Marinha Brasileira, e esse navio ficou, ó, como são as coisas do destino, ele ficou aportado no Porto de Fortaleza em 1878, durante aquele episódio que eu já contei aqui, do Dia dos Mil Mortos, que houve a seca de 1877, 78, 79, a seca dos 3 setes, e ele ficou, esse navio ficou aportado lá no Porto do Mucuripe, do Porto da Ponte Metálica, justamente para repelir alguma possível revolta que houvesse da população. Mas voltando para o Soares Moreno, ele veio em 1612, acompanhado de 6 soldados, 2 padres e cerca de 20 indígenas que ele tinha regimentado naquela região também. Então ele veio 9 anos depois da chegada de Pero Coelho, ele chegou na barra do rio Ceará, no mesmo lugar onde Pero Coelho tinha chegado, e fundou um fortinho que a gente chama de Fortinho de São Sebastião, em homenagem ao rei São Sebastião, aquele rei que tinha morrido na Batalha de Alcácer Quibir, lá no norte da África. Ele fundou esse forte em 20 de janeiro de 1612, com a ajuda justamente desses índios potiguaras, que ele regimentou no caminho, regimentou aqui também, os seus soldados, e fundou esse forte. Há uma controvérsia se foi realmente na margem direita, próximo onde teria sido o Fortinho de Santiago, aquele forte fundado por Pero Coelho de Souza, ou se teria sido na margem esquerda, ou até mesmo se teria sido no Mucuripe. Mas a gente acha que foi na margem direita mesmo, nas cercanias do Forte de Santiago, aquele forte de Pero Coelho de Souza. Ele construiu também uma igreja que foi dedicada a Nossa Senhora do Amparo, e até hoje é tida como a primeira matriz, a primeira sé aqui da região do Ceará. Então ele chegou, Martins Soares Moreno, a fim de assegurar a posse dessa terra, manter essa paz ou alguma paz com as nações indígenas que aqui moravam antes dos europeus chegarem, e dar continuidade a esse processo de tentar colonizar essa região por portugueses, que foi aquela iniciativa frustrada do Pero Coelho de Souza, além de criar esse entreposto, esse forte para a defesa desse litoral norte aqui do Nordeste do Brasil. Mas um ano depois, em 1613, ele foi convocado para ir justamente lutar na primeira campanha militar que os portugueses fizeram, a campanha mais séria, contra os franceses lá na região do Maranhão. Então ele já tinha servido sob o comando de Jerônimo Albuquerque, e Jerônimo Albuquerque, mais uma vez, chamou o Martins Soares Moreno para lutar contra os franceses lá no Maranhão. Nessa época, Martins Soares Moreno foi e deixou o forte sob os cuidados de Estevão de Campos. Então, Martins Soares Moreno saiu nessa expedição de Jerônimo de Albuquerque, os dois separados. O Jerônimo de Albuquerque foi por terra, regimentando índios e tal. Imagina isso aí, de Natal, do Forte dos Reis Magos até São Luís, por terra. E Martins Soares Moreno, como tenente, ele foi por navio. Ele foi até o Camucim por terra, e no porto do Camucim ele pegou uns navios que estavam lá, portugueses, e aí foi até a região da Baía de São Luís, a região da ilha de São Luís, né? Então houve algumas batalhas, os portugueses estavam em menor número, né, contra as tropas de Daniel de La Touche. Houve até aquela história do milagre, os portugueses já estavam quase sendo derrotados, e aí Nossa Senhora teria transformado a areia da praia em pólvora, eles tinham colocado nas espingardas deles e acabaram derrotando os franceses, né? Mas não foi uma derrota assim definitiva, né? O Daniel de La Touche, ele quis, depois que os reis de França e os reis de Espanha e Portugal fizessem essa decisão e tal, mas foi uma campanha relativamente vitoriosa, e ele tentou voltar, o Martins Soares Moreno, de barco até a região aqui do Rio Ceará. Mas mais ou menos ali na região de Jericoacoara houve uma tempestade, como eu já falei, as correntes marítimas nessa época aqui, dessa região aqui, levam, e os ventos também, eles acabam levando os barcos para a região do Caribe.
E foi isso que aconteceu. O Martim Soares Moreno acabou pego nessa tempestade, o barco que ele estava acabou sendo pego nessa tempestade depois dessa primeira incursão vitoriosa contra os franceses, e ele foi levado até a região do Caribe, né? Acabou chegando na ilha de Trindade e Tobago hoje, e depois acabou indo para Santo Domingo, na República Dominicana. Estamos aqui em Santo Domingo com meu amigo Marco Mirambô, filho dele. Bem. E aqui na Parque Colombo, Praça Colombo. Aqui é a Catedral, ó, Santo Domingo. E aqui é o centro histórico da cidade. Santo Domingo foi uma das primeiras cidades fundadas aqui na América, porque justamente Colombo chegou aqui primeiro, né? E tá aqui a estátua do Colombo aqui atrás. Aqui, ó, parte central da praça, a estátua do Colombo apontando para as Américas, né? Com os barcos aqui do lado e os índios aqui que ele subjugou, né? Aqui na América. Também uma cidade bem interessante, onde tem a primeira Catedral das Américas, a primeira Universidade das Américas também foi feita. Então lá em Santo Domingo ele acabou tendo que reparar o barco, passou um tempo lá para ter esse conserto do barco, e quase um ano depois disso aí é que ele conseguiu, somente em 1614, ou seja, ele foi em 1613, né, para o Maranhão, para essa campanha, mas só em 1614 ele conseguiu regressar para Sevilha. Ele acabou voltando para a Espanha depois dos reparos na embarcação em que ele estava, e que foi pega por essa tempestade na região ali mais ou menos de Jericoacoara, e acabou sendo levada até para a região do Caribe. Como o Jerônimo de Albuquerque ele não conseguiu se encontrar depois com o Martim Soares Moreno, o Jerônimo de Albuquerque viria voltando também a pé e iriam se encontrar aqui na região do Ceará, e ele não sabia, né, que teoricamente Soares Moreno tinha sofrido esse acidente, não sabia do paradeiro de Soares Moreno. Ele acabou então regressando totalmente para o Forte dos Reis Magos, lá em Natal, o Jerônimo de Albuquerque, o Mameluco, né? E durante esse período em que nem o Martim Soares Moreno estava aqui e nem o Jerônimo de Albuquerque também ficou aqui, ele acabou indo para Natal, o Forte de São Sebastião ele foi atacado por piratas franceses, né? E acabou sendo abandonado, né? Então, o forte ficou abandonado por algum período de tempo, e o Martim Soares Moreno, ele só conseguiu regressar da Espanha em 1615. Então, mais uma vez, ele atravessou o Atlântico, vindo aqui para o Brasil, e dessa vez ele foi diretamente para o Maranhão, porque houve a segunda tentativa de incursão para expulsar esses franceses que estavam no Maranhão, juntamente também com Jerônimo de Albuquerque, aquele seu velho amigo e aliado, e dessa vez ele já veio como capitão, sendo o capitão do seu próprio navio, da sua própria tripulação, e veio com 900 homens. Então veio com uma tripulação pesada de portugueses para tentar essa expulsão definitiva dos franceses e a captura da cidade de São Luís, no Maranhão, por Jerônimo de Albuquerque. É tão interessante, eles conseguiram essa campanha vitoriosa, né? O Jerônimo de Albuquerque conseguiu, que o Jerônimo de Albuquerque ficou tão empolgado que ele acabou adotando como sobrenome o sobrenome Maranhão, da família Maranhão. Então, Jerônimo de Albuquerque, depois dessa conquista de São Luís, ficou Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Então, é uma história também muito interessante. É muito importante essa história de São Luís no Maranhão, uma das únicas capitais do Brasil que foram fundadas não por portugueses, mas por outros povos europeus, que nem Fortaleza, a cidade hoje, que a gente tem um núcleo duro, fundada pelo Matthias Beck, que era holandês ou alemão, né? Ninguém sabe. Então, ele estava voltando para Portugal, então mais uma vez singrando o Atlântico, Martim Soares Moreno, depois dessa campanha vitoriosa, e o barco dele, em 1616, foi capturado em alto mar por um navio corsário francês, um navio de piratas franceses. E esse navio dos corsários franceses veio justamente para o Maranhão para resgatar aquelas famílias que tinham sido derrotadas aqui pelos portugueses. Então houve um violento confronto no barco, ele ficou seriamente ferido, levou uma cutilhada, uma facada, cutilha faca em espanhol, né? Então levou uma cutilhada no rosto, ficou com essa cicatriz. Aí a gente não sabe se houve uma mão decepada, se ele teve uma mão decepada ou não, ou se foi só um ferimento na mão que deixou a mão
sem muitos movimentos, mas ele acabou sendo reconhecido por esses familiares dessas vítimas lá do Maranhão e acabou sendo preso. Não foi morto, mas foi preso. E chegou à França, justamente no porto de La Rochelle, foi levado ao julgamento e foi condenado à morte justamente por ter participado dessa campanha portuguesa e ter matado muitos franceses aqui na região do Maranhão. Mas em 1618, isso foi em 1616, então passou 2 anos preso. Em 1618, graças a algumas negociações diplomáticas que houve, e por conta de casamentos na época, né? Então o rei Felipe II acabou casando uma das infantas espanholas e portuguesas com o Delfim da França, e isso acabou criando relações amistosas diplomáticas entre os reinos de Portugal, Espanha e França, e a Martins Soares Moreno acabou libertado e conseguiu regressar para Portugal. Então ele voltou para Portugal em 1618. Em 1619, ele foi recompensado por esses serviços prestados justamente na campanha do Maranhão e tal, pela Carta Régia de 26 de maio de 1619, em que o próprio rei Filipe II nomeava o Martins Soares Moreno como o primeiro capitão-mor da capitania do Ceará Grande. E dava esse título para ele, esse mandato, vou dizer assim, por 10 anos. Né, e assegurando inclusive um salário anual de 400 ducados, que era a moeda na época, que eu não sei mais ou menos quanto seria hoje, mas teoricamente seria um salário bem interessante para construir essa nova cidade, ou tentar construir essa capitania. Né? Mas ele, por ter sido preso, por ter sido vítima desses corsários franceses, ele tinha muitos ferimentos e estava tratando esses ferimentos lá em Portugal e só conseguiu atravessar novamente o Atlântico em 1621. Então, você vê, mais uma vez atravessa o Atlântico para vir aqui, justamente na região do Ceará, novamente tomar, dessa vez, posse dessa região. Chegou ali na região de Pernambuco, ele tinha uma casa em Pernambuco, a família Moreno tinha uma casa em Pernambuco, e de Pernambuco veio aqui para o Ceará, e chegou ali na enseada do Mucuripe, né, encontrou aquele antigo forte em 1621 totalmente destruído, e ele mesmo escreveu no seu diário, que ele tinha que em 1621 a única construção que tinha em Fortaleza foi a que ele tinha construído agora, quando tinha voltado, né? Então ele chamou até de uma casa boa. E é legal a gente ver o diário, porque vê o português da época, vê como é que eles escreviam, vê como é que eles tinham essa relação com as coisas, né? Então o Soares Moreno escreveu assim, ele, abre aspas agora para ele, né? Também achei tudo muito desacomodado, de sê-lo assim de sorte, porque não há mais que uma estacada de varas que estão caindo com umas cabanas de palha. Logo que cheguei, fiz uma casa boa, de segura de fogo, onde a recolhi com algumas armas. Então você vê que havia até uma mistura entre o português e o espanhol, né, naquela época. Essa foi uma transcrição de um trecho da própria carta de Martins Soares Moreno, que ele fez, ou do próprio diário, que ele fez no dia 1º de novembro, justamente de 1621. Que foi o ano que ele regressou aqui para tomar posse, ou seja, ele ia ficar de 1621 até 1631. Então, Martins Soares Moreno remodelou o que foi possível aqui, requisitou até com uma certa insistência alguns reforços, tropas de artilharia, canhões de artilharia para que fizesse essa defesa, para que pudesse ser feita essa defesa. E ele, como já conhecia a língua e tal, sempre contou com a ajuda daquele seu velho amigo, o cacique Jacaúna, que ainda era vivo, e também de outros caciques, como o cacique Algodão, por exemplo, né? Então é interessante que nessa carta de 21 de novembro de 1621, a gente lê também que o Martins Soares Moreno estava tentando, inclusive, catequizar. Ele era interessado, ele era bastante católico, então ele era interessado em catequizar esses índios cearenses, os bárbaros, como os portugueses chamavam, para que se convertessem à fé católica. E acabou convertendo também alguns indígenas justamente para isso. Então ele chegou em 1621. Em 1624 e 1625 a gente tem esses relatos que ele repeliu alguns ataques de 2 naus de holandeses, neerlandesas, que tentaram chegar ali naquela região do Mucuripe, mas viram que justamente tinha já algum tipo de defesa, justamente essa propiciada pelo Martins Soares Moreno. Então ele ficou aqui no Ceará até o final da sua concessão como capitão-mor, que foi em 1631. Ficou por 10 anos aqui na capitania do Ceará Grande. Nesse período de 10 anos, ele introduziu a criação de
de muitas coisas, de plantações, por exemplo, de algodão, plantação de própria cana-de-açúcar, que nunca foi muito solo adequado. Trouxe para ter aqui cavalos que acabaram se reproduzindo, trouxe o gado bovino, trouxe as galinhas que eram desconhecidas na época aqui. E em 1631, quando terminou esse seu mandato aqui no Ceará, ele foi substituído por seu sobrinho e acabou voltando para Pernambuco, para Recife, como eu já falei, ele tinha uma casa lá em Recife, e nessa época Pernambuco estava sendo invadida, ou estavam começando as invasões holandesas em Pernambuco, e ele foi também chamado para tentar lutar contra esses holandeses na chamada Guerra de Resistência, né? A resistência dos portugueses aos holandeses. Eu já falei sobre essa invasão holandesa do Brasil no vídeo que eu falei sobre Matthias Beck, que eu vou deixar o link também na descrição.